Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. A gente está aqui na playlist Diálogos, em que a gente conversa com alunos, professores e também demais escritores. E hoje a nossa conversa é com Marcelo Gaspar, nosso aluno do Formação de Escritores, está publicando um livro, Carvão, e o Marcelo, inclusive, mora em Portugal, vai nos contar essa história também, como é que é essa vida de imigrante, desde quando ele está lá. Marcelo, vamos começar então se apresentando, né? Para quem não te conhece, onde está morando hoje, de onde tu és, qual a tua formação? Bom, eu estou morando atualmente em Lisboa, na verdade é em Oeiras, que seria o ABC de Lisboa. Eu me formei em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, e desde que eu vim para cá, eu me formei no final de 2013, eu vim para Portugal em 2016, e aí, desde então, eu já não trabalho muito na área assim, de publicidade. Eu trabalhava muito como diretor de arte, designer e essas coisas. E aí, em Portugal, qual a tua ocupação principal? Então, Portugal, eu fiz todo o bingo de trabalho de imigrantes, né? Eu já fui faxineiro, já fui recepcionista, garçom, cozinheiro, barista e por muito tempo, assim, a profissão que eu mais gostei foi de barman. Trabalhei muitos anos de barman em diferentes países. Trabalhei em Amsterdã, em Barcelona e, e no Porto. Eu, quando vim para cá, eu morei no Porto. Eu morei 3 anos no Porto e agora eu estou em Lisboa, minha companheira daqui. E atualmente é isso, sair da área por N motivos, escala 6 por 1, muitos horários absurdos e um salário cada vez mais baixo. E agora estou aí nessa função de escritor itinerante e militante. Eu faço parte do. Eu milito pela Unidade Popular e aqui em Portugal a gente montou um coletivo, então estou fazendo muito esse trabalho aqui. Pois eu ia te perguntar sobre esse tema, né? Inclusive, vou colocar o título do nosso vídeo aqui, Palavra como Forma de Luta e Arte, que o Marcelo, na biografia dele, diz que ele utiliza a palavra como forma de luta e arte. O que é isso, Marcelo? O que é usar a palavra como forma de luta e arte? Bom, assim, o carvão ele tem essa ideia, eu acho que de como uma ferramenta de comunicação, né? A gente ouve muito esse termo de que o Brasil está polarizado e agora tudo está polarizado. Nos Estados Unidos está polarizado, em Portugal está polarizado, tudo está polarizado. Mas é que, na verdade, assim, isso não é real, porque o que a gente não está conseguindo é sentar para conversar, né? A gente criou uma coisa. Tem aquela frase que não se pode falar de religião, nem de política, nem de futebol, né? Mas a religião virou política, a política virou futebol e o futebol virou religião. Então, a gente sacudiu isso tudo na verdade, o que acontece é que as pessoas não conseguem conversar mais sobre temas e acho que a gente polarizando, na verdade, é mais benéfico porque não se fala sobre nada. Então, não vamos falar porque senão a gente vai discutir, mas é aquilo, né? Não é sobre pessoas, são sobre ideias. Então, a palavra como forma de arte, ela também consegue chegar em temáticas que às vezes todo mundo pensa igual. No Carvão eu falo muito sobre xenofobia e imigração, que foi uma coisa que eu fui passando ao longo desses tempos. E às vezes contando, a minha companheira é portuguesa, né? Então muitas vezes eu tô com amigos dela de Portugal e eu conto alguma história que aconteceu comigo e como eles têm a percepção do imigrante é muito idealizada, não é real. Porque o imigrante não está no dia a dia, né? Quando o imigrante está falando, pô, sofri um ataque de xenofobia ali no meu trabalho quando estava servindo uma mesa, aquilo ali cai de outra forma. Porque ele materializa na minha pessoa. Então ele me conhece, ele fala, pô, eu sou amigo desse cara. Esse cara tá falando aqui que mandaram ele voltar para a terra dele enquanto ele estava trabalhando. Isso não é legal. E aí essas coisas vão se desmistificando, né? E aí usar o carvão como essa forma de contar a história sem esse teor polarizante, eu acho que é meio que fazer essa luta de conversar, de trazer o diálogo de novo. Afinal, as pessoas, a humanidade sempre se resolveu dessa maneira, né? Conversando e falando. Sim, não ter medo de trazer os temas, é isso, né? Tu traz os temas que tu considera, não sei nem se polêmicos, mas temas que são controversos,
tenho medo de trazer o tema porque vai gerar debate. Tem que gerar debate mesmo. O objetivo é gerar debate, tanto que no final nos agradecimentos eu até peço para as pessoas debaterem sobre isso, trazer para mim e entre os amigos e tal, porque assim, eu ponho temas às vezes espinhosos, realmente temas que nem todo mundo quer falar, mas eu também não puxo para um lado em si, e aí é aquilo, né? O Carvão ele tem uma coisa muito mais jornalística, que foi quando eu comecei a fazer o curso da Metamorfose, eu tinha muito ideia de escrever contos, escrever romance, isso era o que eu queria, né? Mas a realidade, com a militância que eu estava fazendo, o que eu estava precisando era escrever artigos de opinião, escrever artigos de jornais, contar histórias. E aí a crônica, eu meio que achei essa forma de, ao mesmo tempo que eu estou contando uma coisa jornalística, eu também estou ali mostrando um pouco outras camadas para se enxergar, né? Então, tipo, eu não estou dando uma opinião exata, eu estou contando uma história, dados e informações e estou deixando as pessoas meio que analisarem ali. O final, geralmente os finais das crônicas são meio que abertos, são meio questionáveis. Deixa eu botar aqui a capa do teu livro. Só vai aparecer a capa inteira, a gente, o livro está em produção. Esse vídeo vai ao ar em dezembro, a gente talvez já tenha até o livro impresso, mas agora a gente está com o livro em produção. Deixa eu colocar aqui a imagem. Compartilhar tela. Aqui, ó. Aqui vocês vão poder ver a capa do livro, não vão conseguir ler, imagino eu ali o textinho. Para quem nunca viu uma capa aberta assim no arquivo InDesign, é assim que a gente faz. Depois isso aí já é um PDF dele, né, que vai lá para a gráfica. Então o livro tem esse layout, foi tu que fizeste, né, Marcelo? Sim, voltei para minha profissão aí antiga. E eu acho que vale a pena a gente ler um pedacinho aqui, ó. A história com H maiúsculo é construída a partir de incontáveis outras, individuais e coletivas. Não é única, muito menos unânime. Uma ciência inexata que muda conforme pontos de vista e interesses dos grupos dominantes, os responsáveis por contá-las. Aos dominados resta resistência e a injustiça de ver suas histórias serem queimadas aos poucos, sob muito controle, pressão e repressão, como uma produção de carvão. Mas ao invés de servir como combustível, forçam para que se solidifiquem, virem diamante. Carvão veio para que reacender esse propósito, crônicas e contos. Crônica e crônicas. Aqui tem um trocadilho com a palavra crônica, né? Uhum. Histórias que precisam mais do que nunca arderem com muito fulgor. Uma leitura que queima lenta, mas intensa, mesclando camadas de jornalismo, prosa e poesia, feita para manter acesa uma chama que jamais deveria ser apagada. E, Marcelo, sobre isso ainda, deixa eu deixar que o pessoal te ver melhor, mas sobre isso ainda, como está hoje a situação do imigrante em Portugal? Portugal retrocedeu bastante nos últimos meses aí com algumas políticas, né? Então, esse livro foi escrito no período anterior ou já se percebia esse caldo fervendo em Portugal? Não, esse livro foi escrito assim, eu acho que ele foi escrito, ele está sendo escrito desde 2016, desde que eu vim para cá. Eu acho que toda pessoa que sai do Brasil, ela tem o chá revelação de imigrante, né? Que é aquela descoberta que você também é uma minoria quando você sai do Brasil. No caso do Brasil, eu não sofria muito por isso, né? Eu sou um homem branco, então não era como se eu fosse uma minoria. Então aqui eu me vi como tal, né? Então essas histórias, na verdade, o Carvão, ele é muito inspirado no Eduardo Galeano, né? O Eduardo Galeano, ele tem vários livros de crônica, apesar de todo mundo conhecer ele pelas Veias Abertas da América Latina, que não é o livro que ele mais gosta de todo. E então, tipo, são 115 crônicas. E essas crônicas, elas vão contando muitos episódios que foram acontecendo nesse tempo. De 2016 para cá, realmente muita coisa mudou em Portugal, principalmente o estilo de vida. As coisas ficaram muito mais caras. Portugal hoje tem um problema de habitação que o metro quadrado de Lisboa é um dos mais caros da Europa, sendo que o salário mínimo daqui é um dos menores da Europa. Então, está realmente muito caro. E no Brasil, obviamente, a gente sabe que um salário mínimo ele nunca é suficiente. Mas no contexto europeu, um salário mínimo ele realmente ele deveria cobrir todas as contas. E isso já não acontece.
Então, Até porque as pessoas ficam muito ancoradas no mínimo, né? Aqui no Brasil a sim. gente vê uma desigualdade social em que a classe média ganha 5, 6, 10 vezes mais que o salário mínimo. E na Europa me parece que a pessoa com formação superior e tal, num topo de carreira, ganha 3 vezes o salário mínimo, não vai ganhar muito mais do que isso. Sim, sim. A minha companheira, ela é arquiteta, né? E quando a gente morou em Barcelona um ano e pouco, saímos de lá na época da pandemia, a gente pegou a pandemia lá. E eu trabalhava de garçom, de barman, ela trabalhava num ateliê de arquitetura e a gente ganhava o salário mínimo, os dois. Uhum. Então, são profissões que, teoricamente, no Brasil seria uma desigualdade absurda. Mas, além desse problema de economia que Portugal sofreu, a xenofobia ela realmente cresceu, assim, o partido de extrema-direita chega, ele meio que consolidou nos últimos 5 anos, e isso foi um vírus na população mesmo. A população se tornou muito mais agressiva. E todos esses problemas que estão sendo passados foram jogados na conta do imigrante. Então, o aluguel está caro, é culpa do imigrante. Uhum. O salário está baixo, é culpa do imigrante. Então, todas essas coisas foram caindo e tem ficado cada vez mais difícil. E no último mês foi aprovado várias legislações contra estrangeiros, contra imigrantes, assim, que dificultam o reagrupamento familiar, que esse é um dos maiores problemas. São imigrantes que estão aqui e não conseguem trazer a família, às vezes são indianos ou do Bangladesh, ou assim, do subcontinente indiano, né? E trabalham 3, 4 anos aqui, esperam um visto de residência para chamar a família para cá, mas não conseguem. Então fica um, uma forma de opressão, assim, de repressão, né? E agora a gente tem uma polícia nova que é feita para focar em imigrantes, assim, para ver quem está ilegal. Então é um retrocesso muito grande. Portugal, assim, no contexto europeu, é o que tem mais atuado na lei contra o imigrante. E tem sido muito, muito triste, na verdade. É uma coisa E é um muito triste. contrassenso, né? Porque Portugal, por muitos anos, foi um país que, inclusive, atraiu, propagandeou, se valeu dessa mão de obra imigrante. Muitos brasileiros foram, alguns, inclusive, levaram sua aposentadoria, sua vida para Portugal. E no momento em que parece que vira o fio da história, não precisa mais desse imigrante, se começa a pender para um outro lado de forma até repentina. Ninguém imaginava Portugal, 2, 3 anos atrás, iria para esse caminho. E isso também Exato. reflete um pouco o comportamento norte-americano, né? A política norte-americana acaba se refletindo também nessa repercussão, nessa política portuguesa. Exato. E é isso, né? O Carvão, no Carvão, quando eu falo dessa questão de imigração, estou falando dos Estados Unidos, tem uma crônica que fala sobre os mexicanos ajudando um povo a atravessar o deserto para ir até o oeste. E aí, quando esse povo chegou lá, ele quis roubar a terra dos mexicanos. E aí, no fim, vai se vendo que esse povo, na verdade, eram os britânicos, os estadunidenses, que no fim agora expulsam os mexicanos de lá. Então, eu conto essa história de 1700, 1800, sem esse teor, mas no final, meio que você entende do que está sendo falado ali. No fim das contas, o imigrante que estava sendo trazido hoje é o que diz que aquela é a terra deles, né? E expulsa os nativos. Eu tenho um livro do Jamil Chad, Tomara que você seja deportado. Me lembrou muito teu Sim. livro, é um livro de crônicas também, em que ele está narrando essa passagem dos Estados Unidos pré-Trump e já com Trump eleito. Inclusive, ele está acompanhando a eleição, né, lá de Nova York, mas o Chad viaja pelos Estados Unidos, visita a fronteira com o México, então é bem interessante também. E também nessa linha, né, de usar a palavra não apenas como arte, mas também como luta. Mas é interessante a palavra arte aparecer aí, porque não é simplesmente um panfleto, não é simplesmente um discurso, ainda é crônica, ainda tem trabalho com a palavra, trabalho literário, mas com um viés de conteúdo ali, com um viés, quase um grito, né? Enquanto não se censura ou não se inibe esse tipo de coisa. Em algum momento tu sentiu algum tipo de medo desse livro, da repercussão, de uma live como essa, atrapalhar a tua presença como imigrante em Portugal, mesmo já sendo legalizado, sendo casado com uma pessoa local? Passa pela tua cabeça isso? Tu acha que passaria se tu fosse dos Estados Unidos ou não passa na tua cabeça?
Eu acho que passa todo o tempo. Até nas revisões, assim, do livro, eu ficava lendo e falava, mas será que isso não está muito a mais? Será que não está batendo muito forte? Porque é isso, né? O Carvão, ele é dividido em 3 atos. Ele tem o ato 1, que é lenha, que ele busca trazer histórias, resgatar histórias que às vezes não são muito lembradas, histórias, por exemplo, dos povos originários no Brasil, histórias, tem uma que é sobre Shiva, uma divindade do hinduísmo, tem outra que é sobre Fátima, que foi uma mulher que construiu a primeira universidade no mundo e é a universidade mais antiga hoje, ainda aberta em função, em Fez, em Marrocos. E aí, esse primeiro ato, Lenha, ele tem essa ideia de trazer histórias que não são, que fazem parte da construção da nossa sociedade, mas que às vezes são esquecidas. E aí tem o ato 2, que é o Inflamável, que daí sim são crônicas que trazem contradições da sociedade, não só contradições do capitalismo no geral, mas contradições desde da época do colonialismo, que é um tema que eu também falo bastante. E o terceiro é o Fogo, que daí sim são referências, são homenagens, basicamente, a pessoas que sobreviveram essas contradições, tentaram dobrar elas a algum ponto ou mudar elas. Tem sobre a Maria Carolina Jesus, é um desses temas. E é isso, né? O Carvão, ele tem esse objetivo de contar uma história. Então, apesar das crônicas, toda crônica, a Carolina, ela sabe, né? Eu queria muito que todas as crônicas fossem em uma página. Então, eu lutei muito para conseguir que cada uma Vou fosse numa mostrar até página. o miolo para você, já que eu mostrei aqui o bastidor, deixa eu mostrar o miolo. Vai falando. Das 115 crônicas, eu acho que só 2 passaram, infelizmente, mas eu lutei muito para que fosse de uma página, porque eu queria que fosse uma coisa rápida também. Isso é uma coisa mais de publicitário, né? Que depois que a gente tem a obra pronta, a gente fala que era o objetivo, mas eu acho que também cabe muito aos tempos atuais, que é tudo muito corrido e ninguém tem tempo de ler um livro. Então, uma página por crônica, às vezes, é uma coisa que pode caber muito ao nosso tempo atual, né? E tem até o gatilho, né? Eu botei um aviso de gatilho, porque algumas crônicas realmente falam de temas espinhosos. Mas é isso, muito deles eu me questionei até por pontos jurídicos. Eu acompanhei aqui um julgamento de uma mulher chamada Cláudia Simões, que ela sofreu de violência policial porque ela não pagou a passagem de ônibus da filha dela de 8 anos. Ela pagou a passagem dela, não pagou da filha, porque não tinha dinheiro na hora, não pagou da filha. E aí uma confusão se desdobrou, um policial fora de serviço agrediu ela e ela mordeu o policial. E ela foi a julgamento por agressão ao policial. E o policial, assim, derrubou ela no chão e bateu realmente na Cláudia. E eu acompanhei esse julgamento como comunidade popular, né? E a juíza fala que muito do contexto ali, e é engraçado que às vezes a gente tem uma visão que a Europa é muito avançada em certas coisas, quando na verdade, às vezes no contexto social tem muita coisa a evoluir ainda. Por exemplo, racismo não é crime aqui. Então, tem essas coisas. E muito dos sociólogos que foram dar depoimento nesse julgamento usaram o Silvio de Almeida, o racismo estrutural, que ele escreveu, né? E aí eu escrevo uma crônica sobre isso e falo, a juíza começa até dela falando que não é um julgamento racista, não é um julgamento racial. E eu concluo falando, não era um julgamento racial mesmo, era um julgamento racista, porque a única pessoa negra naquela sala era o réu e as pessoas que estavam assistindo. E aí eu pensei muito nessa nessa claro, quem era o réu, no caso, é a Cláudia ou é o policial? A Cláudia. A Cláudia que se tornou ré. Sim. O policial também foi condenado porque ele agrediu outras pessoas que eram testemunhas, no fim das contas. Então, o negócio era muito nebuloso. Mas eu questionei muito sobre essas crônicas, mas, ao mesmo tempo, Marcelo, eu estou muito exposto aqui
como coletivo, né? A gente participa de ato, a gente está tem uma população de São Tomé e Príncipe que vive aqui em Casas de Lata e a gente está ali presente com essa população. Então, por si só, já é uma exposição. Tanto que eu escrevo artigos de opinião e uso meu nome. Às vezes eu poderia não usar meu nome, mas eu prefiro usar o meu nome. Tanto que de grande parte dos camaradas que estão aqui, eu sou um dos poucos que hoje em dia está legalizado. O meu avô era português, então eu tenho a nacionalidade. Mas atualmente eu posso perder essa nacionalidade também. Porque Nada é garantido, né? eles fizeram uma reforma que se eu cometer um crime grave e eu tiver menos de 10 anos, a nacionalidade eu posso perdê-la. Então, um crime grave pode ser um ato contra o governo. Isso pode ser um crime grave. Não, a gente vê, né, notícias, né, mostrando na Indonésia agora, então crime grave é um conceito que pode ser usado, às vezes, a bel prazer de quem está no poder. Exato, essa foi uma mudança da legislação. Eles botaram excesso em casos de... Como é que é? É um termo bem aberto, assim, abrangente, de uma forma de dizer terrorismo de Estado. Sim, que é outro conceito, mas enfim. Marcelo, muito legal o livro. A gente não, eu que tenho muito assunto para puxar contigo nessa área da política e tal, mas eu acho até melhor em termos de preservação tua, né? YouTube a gente sabe que é público, aqui o assunto é mais ligado a livros, fica gravado, então não sei se tu abertamente fala desses temas ou não, mas a parte do livro eu acho que é muito interessante isso, né? Inclusive a gente vê muito em épocas mais de opressão que a escrita, e vale para opressões, inclusive, de diferentes espectros, né? A gente vê que a escrita é uma das formas de luta e de resistência. Então, a gente vai sempre ouvir falar do autor, tá, o próprio o Rush, né? Lá no mundo árabe, a gente tem aqui exemplos como, vários exemplos aqui do Brasil, a própria Carolina Maria de Jesus teve a obra dela um pouco bem silenciada na época da ditadura, não um pouco silenciada. A obra dela surge em 62, 3, 4, mas é silenciada na época da ditadura e resgata depois. Então a gente sabe que muitas vezes a escrita e a arte, a palavra são formas de resistência, de mostrar fissuras nesses estados mais totalitários, e me parece que é um pouco o que tu tem feito também, o que o Jamil Chad faz no livro dele, mas o Jamil Chad, ele faz as malas, né? No final do livro ele está contando que ele está saindo dos Estados Unidos, e aí ele acaba ficando num lugar mais confortável para essa batalha. E acho muito bacana a tua coragem de fazer esse texto, fazer essa exposição, e como tu diz, tem que ter a coragem também de estar no local, porque está lutando a causa certa, né? No fim das contas, está lutando a causa certa. O livro, conforme eu fui montando esse livro, porque na verdade eu ia escrever ao longo da formação, né, eu estava focado em contos. E só que eu sentia que eu estava pedindo por crônicas, e a aula do professor Ruben meio que me clarificou isso. Eu ia fazer uma crônica de viagens, porque quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em hostel, trocando o trabalho pela hospedagem. Eu fiz isso por quase 3 anos, e aí com isso eu morei em diversos países. Eu morei na Holanda, morei na Hungria, morei na Espanha. Então eu morava nesses hostels e todo dia eram hóspedes novos. Então era gente do Cazaquistão, Coreia do Sul. História para contar. História para contar. E isso também é muito, muito do Galeano, né? Porque ele fala que ele é o caçador de histórias e para mim é meio que isso. Na verdade, eu não estava caçando elas, eu estava colecionando só, porque eu estava ouvindo. Era muita história. E isso foi, às vezes, eu ouvi uma história que me chamava atenção um ponto e eu usava esse ponto para puxar outra e ia tornando crônicas, né? Então, a própria história da Fátima, quando eu fui para Marrocos, o rapaz falou, é que essa é a universidade mais antiga do mundo em funcionamento e foi uma mulher que construiu. Eu falei, uma mulher construiu a universidade mais antiga do mundo em Marrocos. Eu falei, eu quero saber quem é essa mulher. E aí eu fui puxando esse novelo, né? E o Carvão, ele meio que tem essa ideia, porque em momento algum, por exemplo, eu uso... A única vez que aparece a palavra comunismo no livro é na minha biografia. De resto, ela não aparece. Então, eu não estou falando sobre... Eu não estou citando, mas estou falando sobre. Então, eu pensei muito em pessoas, por exemplo, da idade do meu pai, que tem 57, 56, de comunicar com essas pessoas
porque eu acho que também que o diálogo ele morreu num certo. O celular ele tomou a nossa capacidade de dialogar, né? No fim das contas, ele deu muitos fragmentos de coisas sem contar uma história toda. Então, o livro eu busquei trazer muito isso, busquei trazer também de forma leve, apesar de ter temas muito espinhosos e alguns serem muito pesados, eu ainda assim busquei trazer. Tem poesia lá dentro, tem uma coisa ali que vai amenizando também, coisas muito pessoais, porque eu também acho que assim, eu me propor a um diálogo, eu também queria mostrar um pouco sobre o que eu sou, como eu sou, e que eu sou humano também, né? Que eu também estou ali sentindo certas coisas. Então, os casos de xenofobia, alguns casos de xenofobia são sofridos por mim mesmo. E, e outros nem por isso. Então, tipo, esse apunhado de histórias que eu fui tendo ao longo da viagem, eu ia fazer a crônica de viagens e eu falei, não, mas eu acho que no momento atual da minha vida eu preciso escrever um outro. Mas o Crônica de Viagens, ele tá muito engatilhado, assim, ele já foi sendo escrito ao longo do tempo, sabe? E o colecionador de histórias é o título do outro também, né? Histórias que tu ouviu nas viagens, que não necessariamente são crônicas de viagem, já é outro bom projeto. Pô, e tem personalidades, assim, coisas muito boas, e é muito... Eu quando fui para o Pará, eu tirei umas férias, há uns 2 anos eu fui para o Pará e eu conheci um canadense que já tinha uns 60, 70 anos. E ele pediu uma ajuda ali para pegar o barco que ele ia pegar, era o mesmo que a gente. E aí fiz conversa com ele. Ele, não, meu sonho é conhecer os 3 maiores rios do mundo. Já fui no Ganges, agora estou aqui na Amazônia. Pô, é um objetivo muito engraçado, né? É E ele tinha curioso, uma, né? Mas é interessante. e ele tinha uma máquina de GPS, assim, um negócio grande, que ele tinha que apertar aquilo de 4 em 4 horas para a esposa dele no Canadá saber que ele estava vivo. Eu falei, pô, isso é muito bom. Imagina só. Vou para uma Pará. A pessoa do Canadá acha que a pessoa vai sumir no meio do mato. É, é muito Muito bom. bom. Mas é isso, a Crônicas, no fim das contas, eu fiz esse livro para meio como um portfólio também, meio como uma ferramenta de trabalho, por enquanto, para mostrar o que eu estou tentando viver essa vida de escritor, né, ao mesmo tempo. Então, estou tentando caçar uma vaga em jornais ou coisas do gênero usando esse livro. Mas aqui em Portugal, tem muita bolsa de escrita literária, Isso. e eu me inscrevi em uma. Eu quero escrever um romance que é baseado, mas não é uma ficção, mas é sobre, em teoria, meu avô e eu. O meu avô ele foi para o Brasil em 51 com 21 anos. Português, né? Portugal, Teu avô português. português. Ele aqui estava uma ditadura, ele morava no interior, era muito pobre, e ele foi para o Brasil sozinho, sem nada, foi tentar a vida. E eu vim para cá com 24 anos, então é meio que Legal. essas Um duas, paralelo interessante, né? esses dois pontos de vista de histórias, e falando sobre também, usando o discurso da xenofobia, porque eu não sei muito bem como meu avô. A gente não tem notícias, né, que no Brasil tem havido isso com os europeus. A gente sabe que com o pessoal da América Exato. Latina que tem vindo para cá, existe isso. Não, ele até na época da ditadura ele passou bem ileso, assim, com da ditadura, sabe? Não foi uma situação de caos na vida dele. Mas ainda assim Mas tô nessa torcida aí para conseguir essa bolsa. Eu imagino que seja um tema muito relevante para Portugal também. Não, perfeito. Marcelo, muito obrigado. Eu esqueci, né, pessoal, de pedir like no vídeo aqui, se inscrever no canal, mas quem não fez ainda, faça isso, por favor. A gente traz aqui vídeos sobre conteúdos de escrita, de leitura, conversa com pessoas também como o Marcelo, autores do curso, alunos, professores. E, Marcelo, para fechar, deixa teu contato, quem quiser te escrever, quem quiser saber do livro, como é que a pessoa consegue falar contigo? Olha, eu tenho o meu Instagram é Marcelinho Gaspar, porque eu nunca tive direito de usar meu nome Marcelo, porque meu pai se chama Marcelo também. Então Ah, bom. eu sempre fui o Marcelinho. Então o meu Instagram é o Marcelinho Gaspar, e eu tenho um Substack também que ele tá um pouco parado por conta do carvão, né? Tava um pouco focado nisso, que é o Marcelo F Gaspar. E aí, quem quiser me acompanhar. E eu, de vez em quando, escrevo também para o jornal
do partido, que é o Jornal A Verdade. Eu escrevo uns artigos lá, geralmente trazendo o ponto de vista aqui do imigrante português em Portugal. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.